Por que ela fez isso? Aí gera depressão, ansiedade ou agressividade. O que é TDAH e o que a agressividade está ligada a ele? Bom, vamos começar pela base, né? Tem muitas mães que já estão acostumadas aqui e muitas chegando, né? Então, muitas mães ainda não têm o diagnóstico do TDAH e nem sabem, às vezes, o que é o TDAH. O TDAH é um transtorno de hiperatividade, déficit de atenção e impulsividade. E quando a gente fala nisso, muitas vezes as pessoas não sabem, mas as crianças, elas vêm sofrendo muitos transtornos que geram questões emocionais desde a base da infância. Déficit de atenção está ligado muitas vezes à desestabilidade do foco. A criança, ora, tem grande foco em determinadas demandas, e muitas vezes as pessoas pensam que a criança não tem memória, não tem foco, não consegue apenas se concentrar. Isso sim é uma das dificuldades, mas não, ela tem uma desregulação do foco. Tanto que tem momentos que ela entra em plena concentração, extrema concentração em algumas atividades da sua vida. Por exemplo, algo que ela ame muito de fazer, às vezes um videogame, às vezes uma atividade de uma música, alguma coisa que ela goste muito e ela não consegue sair dali. Isso a gente chama de hiperfoco, né? E outras vezes ela não consegue se concentrar para fazer algumas demandas. Então a gente diz que ela, como se ela ficasse no mundo da lua, tudo desconcentra, tudo tira ela do foco. Então é uma desregulação do foco, né? Então muitas vezes as pessoas confundem isso. Já a hiperatividade, o cérebro ele tem uma grande aceleração, né? E isso gera uma aceleração motora. Então, por exemplo, quando as crianças são pequenas, que é na fase infantil, que começa a se perceber essa dificuldade, quando vai para a escola, principalmente, a criança ela precisa ficar num ambiente onde ela tem que sentar junto com os coleguinhas. E esse momento da criança ter que sentar e ficar parada por alguns instantes na cadeira, sem poder se movimentar, essa hiperaceleração ela vai para a questão motora. Então a criança ela não consegue ficar parada. Então ela é agitada, ela corre o tempo todo, ela não para, porque está na questão motora. Na fase da adolescência vai mudando. Então a gente diz que a hiperatividade, o TDAH, ele muda conforme as faixas etárias. Tem toda uma explicação, mas isso a gente não vai entrar hoje. Mas existe uma mudança conforme as idades e as faixas etárias. Mas para explicar, é uma hiperaceleração no cérebro, aonde a agitação vem dentro da criança junto ao cérebro, às vezes ela não consegue nem controlar o número de aceleração, uma fala tão rápida, às vezes, que ela não dá conta de falar tudo que ela quer, que ela atropela as palavras, interrompe a fala do outro, várias coisas acontecem. Já a impulsividade, ela muitas vezes está ligada a não controlar os impulsos. Então, por exemplo, ela fica com raiva muito espontaneamente, ela não controla a raiva, ela grita, ela não controla impulsos, digamos assim. Ela é impulsiva, ela interrompe, ela tem todas essas atitudes de falta de controle de impulsos. Quando a gente fala em controle de impulsos, é nesse sentido da impulsividade. E aí a agressividade, ela está mais ligada à impulsividade muitas vezes. Mas os demais fatores no cotidiano da criança causam muitas vezes problemas emocionais que fazem a criança se fechar em conchas, como eu digo. E quando chega na fase, ela vai crescendo, ela vai sofrendo problemas na escola, vai sofrendo vários problemas, vai gerando a agressividade. Então a agressividade ela é uma consequência das três questões que ela tem. Então, a agressividade, ela na verdade é consequência da impulsividade, da hiperatividade, o déficit de atenção também. Então, o que acontece? Ela é uma consequência emocional. Então, ela não é, na verdade, uma característica do TDAH, e sim uma consequência que pode vir acarretada pelo TDAH. E nós temos muitas crianças que têm interligado TDAH e TOD. O que é o TOD? É o transtorno opositor desafiador. Então, o transtorno opositor desafiador, muitas mães que estão chegando, que estão começando a procurar um diagnóstico, que estão tentando entender o diagnóstico do TDAH, não sabem, mas o transtorno opositor desafiador, ele na verdade é uma oposição a toda e qualquer hierarquia, toda e qualquer
E isso gera mais ainda a questão da agressividade. Porque é uma dificuldade, por exemplo, a mãe diz para a criança fazer uma determinada coisa e a criança, a primeira coisa que ela vai dizer é não. E a primeira coisa que acontece é conflitos nesse não. E como coordenar esses conflitos para não chegar na agressividade? É mais difícil ainda no TDAH. Então, também nós temos essas duas situações associadas. Tá? Interessante isso. Mas o que gera agressividade assim, mais a fio mesmo? A agressividade, né, ela é consequência, como eu disse. Consequência. Ela é uma consequência, mas é a falta de controle. Aí eu sempre digo, né, o lobo frontal, aqui nós temos que entender o porquê que a técnica funciona e por que a metodologia TDAH fora da caixa ela veio como um diferencial. Porque muitas vezes eu escuto algumas mães dizendo assim, você faz milagre em 28 dias, quinta-feira nós vamos ter um depoimento de uma mãe. Não, nós temos uma metodologia, uma técnica, né? O que acontece com toda criança, todo adulto que tem TDAH? Ele tem um problema vinculado a controle. E aqui está a palavra-chave. Controle, tá? Essa região do lobo frontal, ela é reduzida no cérebro com TDAH. Só que o que isso significa? Neurotransmissores não conseguem passar da mesma forma nessa região do que nas crianças que não têm TDAH. Então, uma criança que não tem TDAH, você pede para ela ficar sentada, ela consegue ter controle. Ela senta e fica. A criança que tem TDAH, ela não consegue sentar e ficar. Ela não tem controle. Aí, ela começa a ser acusada de impossível, de terrível, a que não tem jeito, a ovelha negra, a que responde mal, aquela que não tem como. E aí ela começa a sofrer vários problemas. Vários problemas. Por isso que eu digo que é uma consequência. E aí, a impulsividade, ela não controla as palavras, ela não controla a questão dos impulsos, as reações, a raiva, todos os instintos que nós temos. Todo ser humano tem raiva. Todo ser humano tem esse instinto de sobrevivência. Só que, no caso, nós nos controlamos porque nós vivemos em sociedade. Só que esse controle que nós temos dentro do cérebro da maioria das pessoas, quem tem TDAH tem reduzido, não tem esse controle, esse mesmo controle. Então, é muito rápido a reação. E aí, normalmente, o que acontece logo após essa ausência de controle? Arrependimento. Só que a criança se arrepende, mas ela não é compreendida. Sim. Não é acolhida. E aí, nesse momento que ela não é acolhida, ela se revolta. Por quê que ela se revolta? Porque a única coisa que ela percebe é que todos ao seu redor não entendem, e aí ela se revolta. Por que ela age dessa forma? Por que ela fez isso? Aí gera depressão, ansiedade ou agressividade. Nós temos 3 coisas que podem acontecer: ansiedade, depressão ou agressividade. Isso daí são formas de defesa, mecanismo de defesa da criança. Ela se defende dessa forma. Por quê? Porque ela não sabe por que ela agiu assim. Ela é uma criança. Ela não entendeu por que ela teve esse instinto que ela não conseguiu controlar. Ela se arrependeu do que ela fez, mas ninguém veio e validou. Você agiu assim porque você não se controlou, vamos fazer uma técnica, vamos tentar agir diferente, vamos nos controlar, vamos fazer as técnicas de controle, vamos melhorar, você vai conseguir. Não. Ela é totalmente desacolhida, descompreendida e ainda por cima repreendida, criticada, e mais que isso, além da crítica que ela sofre, ela é tida como a pior das piores.
aquela que não tem jeito, aquela que não tem solução. Aí os próprios colegas começam a se afastar dela, isso é comum. Os próprios coleguinhas da escola não querem mais ter contato, os professores sempre estão falando mal da criança, os pais acreditam que é falta de educação, e assim a gente vai numa bola de neve. Muito interessante.